Você está exausto? Essas 7 lições estoicas vão restaurar sua energia. Você está cansado. Mas não é um cansaço que o sono resolve. Não é físico. Também não é só mental. É mais profundo. Um tipo de esgotamento que não aparece nos exames, mas que você sente no corpo inteiro. É como carregar um peso invisível, todos os dias, mesmo quando tudo parece estar em ordem por fora. Você acorda com ele, caminha com ele, trabalha com ele, mas não sabe exatamente o que ele é, nem por que não vai embora. Talvez você esteja tentando se convencer de que é só uma fase, que precisa de férias, que precisa dormir melhor, que precisa de mais foco, mais produtividade, mais motivação. Mas o que você precisa mesmo talvez não esteja fora de você, está dentro, na maneira como você enxerga a vida, nos pensamentos que você alimenta, nas decisões que você toma sem perceber, nos conflitos silenciosos que consomem sua energia dia após dia e que você nunca teve coragem de enfrentar de frente. A verdade é dura, mas libertadora. Você pode estar vivendo em conflito com a sua própria razão, agindo contra os seus valores, fingindo ser alguém que não é, tentando controlar o que nunca esteve nas suas mãos e gastando força, tentando evitar dores que fazem parte do processo de amadurecimento. E o preço disso não aparece na conta bancária, mas aparece na sua alma, um cansaço crônico, constante, corrosivo. Esse tipo de exaustão não se resolve com mais esforço, nem com mais recompensas. Ela só se dissolve com mais clareza filosófica, com mais lucidez racional, com coragem estoica, porque a causa da sua fadiga pode ser a distância entre o que você faz e quem você realmente é. E quanto mais essa distância aumenta, mais você se sente vazio, perdido, desconectado. O estoicismo não veio para enfeitar frases de Instagram. Ele surgiu para crises como essa, quando nada mais funciona, quando o barulho da mente é maior do que o som da realidade, quando o corpo obedece, mas a alma grita. E é por isso que neste vídeo você não vai ouvir dicas rasas, nem conselhos reciclados. Você vai receber lições profundas, ensinamentos atemporais, que vêm diretamente dos filósofos que enfrentaram o peso do império, a ameaça da morte, o vazio da solidão, a dureza da injustiça, e encontraram força na razão, no silêncio e na virtude. Talvez o que você precise hoje não seja uma pausa, mas um reencontro. Não com o que o mundo espera de você, mas com o que você deixou para trás. O controle sobre sua percepção, a verdade sobre sua energia e a consciência de que sua mente pode ser o seu maior abrigo ou sua maior prisão. Essa escolha ainda está nas suas mãos. Então respire fundo, porque agora começa uma jornada que não promete alívio imediato, mas sim uma reconstrução, um retorno ao centro, um resgate daquilo que te move de verdade. A energia que você perde tentando ser alguém que não é. Você não está cansado porque faz demais. Está cansado porque vive se moldando ao que esperam de você, tentando corresponder a padrões que nunca vieram da sua própria consciência, interpretando um personagem dia após dia, como se a sua autenticidade fosse um problema e a aprovação dos outros fosse a solução. O que te esgota não é a realidade, é a representação constante de uma identidade que não é sua. E cada vez que você força esse papel, uma parte da sua energia vital se esvai. Você já parou para pensar o quanto de força interior gasta apenas tentando parecer bem? O quanto de atenção é consumida para sustentar um comportamento socialmente aceitável, mesmo quando tudo dentro de você está em colapso? Existe um desgaste profundo em sorrir sem vontade, concordar sem acreditar, seguir sem pertencer. O corpo obedece, mas a alma protesta em silêncio. E essa tensão constante entre o que você é e o que você finge ser gera fraturas invisíveis. Fraturas que doem.
fraturas que drenam. A filosofia estoica nos confronta com um princípio inegociável: viver segundo a natureza. Mas a natureza aqui não é a dos animais ou das árvores, é a sua, a natureza racional e consciente. Marco Aurélio dizia: aquilo que não é de acordo com a natureza do ser, o destrói. E você tem se destruído lentamente ao ignorar sua verdade, ao fugir da sua essência, ao se calar diante do que sente para se encaixar onde não pertence. Você precisa entender isso com clareza cartesiana. Cada vez que você reprime o que pensa, cada vez que você disfarça o que sente, cada vez que você traz seus próprios valores para manter uma imagem, você está cedendo energia à ilusão. E toda energia cedida à ilusão é energia que falta para a verdade. A exaustão vem disso, da falsidade interna sustentada como fachada externa. Não é o trabalho que te destrói, é a dissimulação forçada. Não é a rotina que te afoga, é o peso de não poder ser você mesmo dentro dela. Mas há uma escolha, uma ruptura, uma chance de retorno. E ela começa quando você tem coragem de se observar e se perguntar: quantas das minhas atitudes hoje refletem de fato quem eu sou? Quantas palavras eu disse só para agradar? Quantas decisões tomei com medo de desapontar alguém? Quantos sim eu disse, enquanto meu corpo inteiro gritava não? A verdade liberta, mas antes disso, ela confronta. E talvez o primeiro passo para restaurar sua energia não seja descansar, mas parar de atuar. Parar de vestir máscaras que pesam mais do que qualquer carga de trabalho. Parar de gastar sua força tentando parecer forte, quando, na verdade, tudo o que você precisa é ser real. O estoico não finge. Ele escolhe viver alinhado, mesmo que isso custe a aprovação do mundo. Porque a paz de ser quem se é vale mais do que qualquer elogio que exija autoabandono como moeda. Sua energia não está esgotada. Ela está aprisionada dentro de uma versão de você que nunca foi você. Liberá-la exige uma coragem que o estoicismo chama de virtude, e essa virtude começa agora. No momento exato em que você decide parar de buscar reconhecimento externo e começa a honrar sua própria consciência. O desgaste de viver em estado de alerta constante. Você pode estar em silêncio por fora, mas por dentro existe uma sirene que não para de tocar. Um estado de alerta contínuo, como se algo prestes a dar errado estivesse sempre à espreita. Como se fosse seu dever manter tudo sob controle, prever todos os riscos, antecipar todos os movimentos, proteger-se de todas as dores possíveis. Mas viver assim não é viver, é sobreviver. E sobreviver exige uma energia brutal. Esse estado de tensão permanente esgota porque o corpo entende que está em perigo, mesmo quando o mundo ao redor está aparentemente calmo. A mente, ao se manter em hiperatividade, envia sinais constantes de ameaça ao sistema nervoso. Você respira sem perceber, mas seu peito está apertado. Anda sem correr, mas seu coração acelera. Dorme, mas acorda mais cansado do que quando fechou os olhos. Isso não é descanso, isso é guerra, e é uma guerra invisível. O mais cruel é que muitas vezes você nem percebe que vive nesse estado. Já se tornou seu modo padrão de existência. Seu corpo acostumou com a ansiedade, como quem se adapta a viver com dor. Mas toda adaptação tem um custo, e o custo dessa é alto. Seu foco se dispersa, sua paciência diminui, suas decisões se tornam reações impulsivas. E a energia que poderia estar sendo usada para construir é usada para se defender de perigos que, na maioria das vezes, nem existem. O estoicismo oferece uma saída radical para esse ciclo de exaustão: o controle da percepção. Não é o mundo que nos ameaça, é a forma como o interpretamos. Epicteto dizia: não são as coisas que nos perturbam, mas os julgamentos que fazemos sobre elas. Você se sente em perigo não porque está em perigo, mas porque interpreta cada sinal externo
como uma potencial ameaça interna, e isso cria um estado mental de prontidão eterna, que rouba sua tranquilidade e esgota sua essência. René Descartes, por sua vez, nos convida a duvidar de tudo, inclusive do que sentimos à primeira vista. Esse raciocínio cartesiano aplicado ao cotidiano revela que grande parte do nosso desgaste vem da ausência de filtro entre o que pensamos e o que absorvemos como verdade. Quando você duvida da sua própria ansiedade, quando questiona se o perigo é real ou fabricado, você começa a recuperar o controle sobre sua atenção. E onde há atenção racional, há liberdade. Você precisa recuperar o espaço interno onde a realidade pode ser percebida sem pânico, onde os fatos não são distorcidos por traumas antigos, nem por medos futuros. Esse espaço é cultivado com prática, com consciência, com presença estoica. Ao aprender a separar o que você pode controlar do que não pode e ao aceitar essa distinção com serenidade, você desliga o alarme interno e começa a viver com energia disponível para o que importa e não mais refém do que te assusta. Esse capítulo não é um convite à indiferença, é um chamado à lucidez. Viver em alerta constante pode até parecer uma forma de se proteger, mas é, na verdade, uma forma lenta de se destruir. Seu corpo não foi feito para estar sempre em guerra. Sua mente não foi feita para projetar tragédias sem parar. E sua alma, muito menos, foi feita para se esconder atrás de previsões que nunca se concretizam. A energia volta quando o medo vai embora. E o medo vai embora quando a razão volta a ocupar o trono da mente. O estoico não vive reagindo, ele vive escolhendo. Ele entende que o caos externo é inevitável, mas o caos interno é opcional. E que manter-se em paz num mundo que grita é um ato de força, não de fraqueza. A rotina como prisão, quando a repetição vira um roubo de alma. Existe um tipo de prisão que não tem grades, nem trancas, nem guardas, mas mesmo assim te impede de respirar, te faz andar em círculos, te faz esquecer que existe uma saída. Essa prisão tem nome: rotina sem sentido. Uma sequência de ações repetidas, dia após dia, sem reflexão, sem pausa, sem intenção. É acordar, cumprir tarefas, produzir, resolver, dormir e repetir. Tudo isso sem nunca se perguntar: para quê? A rotina é necessária. Mas quando se transforma em repetição mecânica, sem alma, sem presença, ela se torna um labirinto onde você se perde de si mesmo. Você até cumpre obrigações, entrega resultados, cuida do que precisa ser cuidado. Mas, por dentro, sente que algo está morrendo. Porque o tempo está passando e você não está vivendo, está apenas funcionando, como uma engrenagem bem lubrificada, mas sem direção própria, como um corpo operando no automático enquanto a consciência observa do lado de fora pedindo socorro. O estoicismo não nega o valor da disciplina diária, muito pelo contrário, mas disciplina sem reflexão vira escravidão. Marco Aurélio, mesmo sendo imperador, escrevia todos os dias, mas não escrevia para planejar batalhas ou controlar o império. Escrevia para reconectar-se com a própria alma, para lembrar a si mesmo que ele era um homem antes de ser um cargo, um espírito antes de ser uma função, um ser racional antes de ser um executor de tarefas. Essa consciência é o que transforma a rotina em caminho e não em prisão. A exaustão profunda que muitos sentem não vem da quantidade de coisas que fazem, vem da ausência de sentido nas coisas que fazem. Quando tudo vira obrigação, até o que era prazer vira peso. E quando a vida vira um conjunto de tarefas a cumprir, a alma para de crescer. O que resta é apenas manutenção, sobrevivência, repetição e cansaço, muito cansaço. Descartes nos ensinou que a única certeza absoluta era o próprio pensamento.
O famoso penso, logo existo, não é apenas um conceito filosófico. É uma chave para sair da rotina inconsciente. Pensar é existir. E se você parou de pensar sobre a própria vida, sobre os próprios atos, sobre as razões por trás das suas ações, então você também parou de existir naquilo que faz. Está presente apenas fisicamente, mas ausente espiritualmente. E é aí que a energia começa a desaparecer, porque o corpo aguenta, mas a alma não suporta ser ignorada por muito tempo. O estoico vive com presença. Ele entende que cada ato, por mais simples que seja, carrega um valor se for executado com intenção. Comer, andar, trabalhar, descansar, tudo pode ser um exercício de autodomínio, de reflexão, de aprimoramento interior. Mas, para isso, é preciso estar desperto. E estar desperto significa não deixar que a rotina engula sua consciência. Se a sua vida está em piloto automático, talvez seja a hora de puxar o freio, de quebrar o ciclo, não abandonando a rotina, mas devolvendo alma a ela, recolocando propósito no gesto, clareza na agenda, presença no instante. Porque não é a repetição que mata, é a repetição vazia. Você não está cansado do que faz, está cansado de não sentir mais nada enquanto faz. A diferença está no significado, e o significado só nasce quando você para, questiona e realinha. A energia que você procura não está fora da sua rotina, está na maneira como você escolhe habitá-la. E essa escolha começa agora. Por que pensar demais está te deixando fraco? Você acredita que pensar muito é sinal de inteligência? Que quanto mais você analisa, mais controle tem? Que ao prever tudo, ao planejar cada passo, ao calcular cada risco, você está se protegendo? Mas a verdade é outra. Pensar demais está te enfraquecendo, está te paralisando, está drenando sua energia sem gerar clareza. E o mais perigoso, está te afastando da realidade. Existe uma diferença abismal entre pensar com lucidez e ruminar com ansiedade disfarçada de racionalidade. Quando você pensa demais, não está buscando soluções, está tentando escapar da dor de decidir. Está tentando criar uma certeza onde só existe probabilidade. Está tentando vencer na mente batalhas que só podem ser enfrentadas na vida real. E essa tentativa constante de controle absoluto é um tipo de violência contra si mesmo. A mente entra em looping. Você questiona cada decisão, revisita cada conversa, repensa cada escolha, projeta todos os cenários possíveis, mas nunca age, nunca resolve, nunca avança. Porque pensar demais gera peso, não impulso, gera confusão, não discernimento. O excesso de análise se torna paralisia, e essa paralisia, com o tempo, transforma-se em fraqueza interior. Você se sente exausto, mas não sabe por quê. Porque seu corpo está parado, mas sua mente está em guerra. Descartes valorizava o pensamento como ponto de partida para a verdade. Mas ele também dizia que é preciso duvidar metodicamente. Isso significa aplicar o pensamento com estrutura, com lógica, com método. Não se trata de pensar mais, mas de pensar melhor. Pensar com direção, com propósito, com foco no essencial. Porque pensar, por si só, não liberta. Só liberta o pensamento que é guiado pela razão e não pela ansiedade. O estoicismo ensina a mesma lição com outra roupagem. Epicteto nos lembra que não é o evento que nos afeta, mas o julgamento que fazemos sobre ele. O problema é que você está julgando demais, o tempo todo, tudo ao seu redor. E quanto mais julga, mais interpreta. E quanto mais interpreta, mais distorce. E quanto mais distorce, mais sofre. É uma cadeia silenciosa de desgaste que começa com um pensamento solto e termina em uma espiral de dúvida e medo. Pensar demais é uma forma disfarçada de controle. Você quer ter certeza de que não vai errar,
quer prever o que os outros vão pensar, quer evitar toda possibilidade de arrependimento. Mas essa ilusão de controle custa caro, porque você troca o movimento pela segurança, a decisão pela análise, a vida pela ideia, e ninguém se realiza apenas no plano mental. A energia que você perde pensando demais é a mesma energia que falta para fazer o que precisa ser feito. Enquanto você pensa, a vida passa. Enquanto você calcula, as oportunidades se vão. Enquanto você revisita o passado e projeta o futuro, o presente escapa pelas mãos. E no fim do dia, tudo o que sobra é cansaço. Um cansaço estéril, um cansaço que não construiu nada. O antídoto não é parar de pensar, é começar a pensar com coragem. Pensar para agir, pensar para decidir, pensar para entender e seguir em frente, não para se esconder. A mente precisa de direção, assim como o corpo precisa de alimento. Quando você deixa seus pensamentos vagarem sem propósito, você os transforma em ladrões da sua força interior. O pensamento estoico é leve, claro, preciso. Ele não carrega o peso da dúvida infinita, porque está enraizado na aceitação do que não se pode mudar e na ação firme sobre o que está sob controle. Essa é a força racional que você precisa cultivar, e isso começa com uma escolha: parar de fugir para a mente e começar a agir com ela. A guerra invisível contra o desejo de controle total. No fundo, você sabe que não controla tudo, mas isso não impede sua mente de tentar. Acordar com o pensamento no futuro, dormir com o peso do passado, viver com a sensação de que algo pode escapar se você não estiver sempre alerta. Essa necessidade de domínio absoluto sobre tudo, pessoas, eventos, resultados, sentimentos, cria uma guerra interna silenciosa, constante, exaustiva. Uma guerra que ninguém vê, mas que consome sua energia vital todos os dias. Essa guerra começa com uma ilusão, a de que é possível prever o comportamento dos outros, garantir que tudo saia conforme o esperado, proteger-se de toda dor, garantir a perfeição em cada detalhe. Mas essa ilusão, sustentada por medo e orgulho, exige um custo que poucos estão dispostos a admitir: o abandono da serenidade. Porque quanto mais você tenta controlar o que está fora de você, mais perde o que está dentro. Perde o sono, a leveza, a paz de espírito. O desejo de controle nasce da insegurança. É a tentativa desesperada de criar segurança num mundo que, por natureza, é imprevisível. Você tenta controlar porque tem medo de perder, porque não confia no fluxo da vida, porque acredita que se não for você puxando as rédeas, tudo desanda. E talvez até tenha razão em partes, mas o que você ainda não percebeu é que esse esforço constante para dominar tudo é o que está te dominando e drenando a sua energia com uma ferocidade sutil, porém implacável. O estoicismo confronta esse desejo com uma verdade incômoda. O controle absoluto é impossível, e tentar alcançá-lo é uma forma de escravidão mental. Epicteto foi claro ao dividir a existência entre o que depende de nós e o que não depende. Essa distinção é o primeiro passo para a liberdade, mas também é o início de uma batalha interna. Abrir mão daquilo que o ego quer controlar e assumir o controle daquilo que a razão pode dirigir. É aqui que entra a força do pensamento cartesiano: distinguir o essencial do acessório. Descartes propunha uma mente ordenada, capaz de eliminar o ruído e focar naquilo que é claro, evidente, racional. Mas sua metodologia também exige humildade. A humildade de admitir que há limites para a razão e que nem tudo pode ser previsto, medido ou comandado. Que o universo não se curva à sua lógica e que parte da sabedoria está em aceitar isso. O problema é que você foi ensinado a vencer, a conquistar, a controlar, mas nunca foi ensinado a soltar, a confiar, a lidar com o inesperado.
E por isso a ideia de soltar o controle parece fracasso, parece fraqueza, mas não é. Soltar o controle é muitas vezes o gesto mais racional e forte que você pode fazer, porque exige confiança na própria capacidade de adaptação e exige a aceitação da realidade como ela é, não como você gostaria que fosse. A energia que você quer recuperar não está em controlar melhor, está em controlar menos, mas com mais sabedoria. Dirigir com firmeza o que te cabe e liberar com paz o que não depende de você. Essa é a verdadeira força estoica, a de saber onde colocar a sua vontade e onde aceitar a providência da vida. E isso não te torna passivo, te torna centrado, te torna leve, te torna livre. Você pode continuar tentando controlar tudo, mas vai pagar caro por isso. Vai continuar cansado, tenso, frustrado, ou pode escolher outro caminho, o da razão clara, da ação consciente, da aceitação ativa. Um caminho onde a paz não vem de ter tudo sob controle, mas de estar em paz com o que é incontrolável. Esse é o caminho do verdadeiro autocontrole. O custo energético de evitar a dor a qualquer preço. Você aprendeu que sentir dor é um problema, que tristeza precisa ser evitada, que desconforto é sinal de fraqueza e que todo sofrimento precisa ser resolvido o mais rápido possível. Mas o que ninguém te disse é que tentar fugir da dor é o que está te deixando exausto. Porque quanto mais você tenta anestesiar o incômodo, mais força gasta tentando manter as aparências de que está tudo bem. E essa força, um dia, acaba. Você foge da dor com distrações. Preenche os vazios com telas, tarefas, ruído. Quando algo te machuca, você muda de foco. Quando algo te inquieta, você busca uma resposta rápida. Mas tudo isso é reação, não solução. Você não está lidando com a dor, está adiando. E cada adiamento tem um preço. Tensão acumulada, emoção reprimida, exaustão silenciosa. A dor que você evita hoje volta mais forte amanhã. E volta carregando o peso do tempo, do autoabandono, da desconexão com a sua verdade. O estoicismo não promete uma vida sem dor. Ele ensina a não sofrer duas vezes. A primeira dor é inevitável. A segunda é criada pela resistência, pela negação, pelo medo de sentir. Marco Aurélio escreveu: se você está sofrendo por algo externo, a dor não se deve à própria coisa, mas à sua estimativa dela. E isso você tem o poder de revogar a qualquer momento. A dor, vista sob a luz da razão, deixa de ser um monstro e se transforma em um mestre. Mas você tem fugido desse mestre, e ao fugir dele, está fugindo de si mesmo. Evitar a dor a qualquer custo te mantém numa zona de conforto disfarçada, onde nada é aprofundado, nada é digerido, nada é curado. É uma vida vivida pela metade, uma vida em que você sobrevive às emoções, mas nunca as transforma em sabedoria, em que você se protege tanto que se desconecta, e essa desconexão te enfraquece. Descartes nos ensinou a buscar a verdade com radicalidade, mas nenhuma verdade profunda nasce sem incômodo. O autoconhecimento exige que você olhe para dentro com coragem, e o que você encontra lá nem sempre é bonito, mas é real. E é só o real que pode ser transformado. Fugir da dor é, portanto, fugir da transformação e continuar igual, apesar dos anos, apesar das crises, apesar dos avisos do corpo e da alma, é uma forma lenta de esgotamento existencial. A energia que você perde tentando evitar a dor é muito maior do que a energia que você usaria para atravessá-la com lucidez. Porque a dor, quando encarada, passa, mas quando ignorada, se multiplica. Ela se infiltra em suas palavras, em suas relações, em seus comportamentos automáticos. Se você não a processa, ela te possui. E o custo disso é alto: ansiedade crônica, irritabilidade sem causa, insônia, confusão, desgaste emocional profundo. O estoico não busca dor,
mas ele a aceita. Ele compreende que ela é parte do caminho, que não existe fortaleza interior sem cicatrizes, que fugir do sofrimento é fugir do amadurecimento, e que enfrentar o incômodo com firmeza e clareza é o que constrói a força tranquila que ninguém pode tirar. Você não precisa mais gastar sua força escondendo feridas. Pode usar essa força para curá-las. E curar não é esquecer, é compreender. É olhar para dentro e dizer: sim, isso me feriu, mas não me define, não me controla e não me paralisa. Essa frase, dita com coragem, devolve uma energia que nenhuma distração é capaz de oferecer. Chega de fugir. A dor que você não enfrentou ainda está aí, e ela continuará sugando sua energia até que você olhe para ela de frente. Quando isso acontecer, você vai perceber que o cansaço que sente não é sinal de fraqueza, mas de resistência prolongada, e que basta baixar as armas para a paz começar a entrar. Silêncio, a fonte de energia que você nunca acessa. O mundo não para de falar. As notificações piscam, os vídeos rodam sozinhos, as músicas tocam no fundo enquanto você trabalha. Há sempre uma voz, um som, uma distração pronta para ocupar qualquer espaço livre. E talvez seja por isso que você esteja tão cansado. Não pela quantidade de coisas que faz, mas pela incapacidade de estar em silêncio. Porque o silêncio hoje se tornou insuportável para a maioria. Mas é justamente nele que mora a energia que você vem buscando em todos os lugares errados. O silêncio não é ausência de som, é presença de consciência. É o momento em que você deixa de reagir ao mundo externo para ouvir o que está acontecendo dentro de você. É ali que mora a sua verdadeira força, porque o silêncio revela. E o que ele revela nem sempre é bonito, mas é verdadeiro. E só o verdadeiro tem o poder de restaurar. Você evita o silêncio porque teme o que pode encontrar nele, teme o vazio, teme o confronto com os próprios pensamentos. Mas o que você precisa entender é que o cansaço que te persegue pode ser o resultado de nunca ter parado para escutar o que sua alma vem sussurrando há anos. Enquanto você corre, consome, se distrai, responde, interage, a alma espera. Espera que você se cale por dentro para que ela possa, enfim, falar. Marco Aurélio, mesmo cercado por generais, conselheiros e guerras, escrevia sozinho, em silêncio. Dialogava com a própria razão. E ali, no mais íntimo dos seus pensamentos, encontrava a paz que o império não podia oferecer. O estoicismo nasce desse lugar, da reflexão profunda, da introspecção disciplinada, da escuta da consciência. René Descartes também só chegou à clareza do penso, logo existo, depois de se afastar do barulho do mundo. O pensamento racional nasce do silêncio. O pensamento filosófico nasce da solidão voluntária. E o pensamento verdadeiro, aquele que te reconecta com o essencial, nasce quando você para de buscar respostas em vozes externas e começa a construir sua própria lucidez no terreno da quietude. Mas hoje o silêncio virou uma ameaça, porque vivemos com medo do vazio, medo de parar, medo de desacelerar, como se a ausência de estímulo revelasse nossa inutilidade. Mas a verdade é que quem não suporta o silêncio não se suporta. E se você não consegue estar em paz com sua própria presença, como espera ter energia para enfrentar o mundo? O silêncio recarrega, ele limpa a mente, organiza os pensamentos, acalma o corpo, ilumina a percepção. Ele não é improdutivo, é necessário. E quanto mais barulho você consome, mais distante fica da sua força interior. Por isso, se você quer restaurar sua energia, não procure por técnicas, hacks ou fórmulas. Procure por silêncio. Comece com 1 minuto, depois 2, depois 5. Sente-se em um lugar sem ruído, sem telefone, sem música, sem palavras, e apenas esteja ali, não para meditar,
não para pensar em algo específico, apenas para habitar o agora. Você vai resistir, sua mente vai tentar escapar, mas se você insistir, algo dentro de você vai começar a se reorganizar. Vai emergir uma clareza que o ruído sempre abafou. A energia que você perdeu não está em falta, ela está soterrada sob o excesso de vozes que você permitiu entrar. Silencie o mundo lá fora, e o seu mundo interior começa a se reconstruir. Quando o sim te esgota, o poder estoico do não. Você diz sim sem pensar, diz sim para evitar conflito, para não decepcionar, para manter as aparências. Mas a cada sim que você dá contra a sua vontade, você gasta uma parte da sua energia vital. E no fim, quando mais precisa de força para si, já a esgotou tentando ser tudo para todos. E essa é uma das maiores fontes ocultas de cansaço, a incapacidade de dizer não com clareza, firmeza e paz. O sim que te esgota não é aquele dito por amor ou escolha consciente. É o sim automático, compulsivo, envergonhado. É aquele que sai da sua boca enquanto sua mente grita por limites. É o sim que você oferece ao mundo enquanto diz não a si mesmo. E é nesse ponto que nasce o desequilíbrio. Porque você passa a viver a agenda dos outros, os projetos dos outros, os dramas dos outros, enquanto os seus valores, os seus limites, a sua verdade, vão sendo empurrados para o fim da fila. O estoico compreende o valor de dizer não. Não como reação agressiva, mas como preservação racional daquilo que importa. Epicteto ensinava que devemos cuidar da nossa mente como alguém que protege uma fortaleza, e uma fortaleza não abre os portões para qualquer visitante. Ela seleciona quem entra. Você não é obrigado a abrir mão da sua paz para caber nas expectativas dos outros. Você não deve entregar sua energia toda vez que alguém exige sua atenção. O seu não pode ser o início da sua liberdade. A dificuldade em recusar vem muitas vezes do medo da rejeição. Você diz sim porque não quer ser visto como egoísta, como frio, como alguém que não se importa. Mas a verdadeira generosidade não nasce da culpa. Ela nasce da abundância interior. E se você está esgotado, sem energia, sem foco, sem direção, então não há nada de generoso em continuar dizendo sim. Há apenas autoabandono. Descartes propunha clareza no pensamento, e clareza exige discernimento. Para cada pedido que chega até você, há uma escolha a ser feita. Isso está alinhado com meus valores? Isso preserva minha energia ou a rouba? Isso me fortalece ou me enfraquece? O sim verdadeiro é aquele que vem após essa análise, não antes. Não por impulso, não por medo. O sim racional é aquele que constrói. O sim irracional é aquele que destrói silenciosamente. Dizer não é uma forma de liderança pessoal, é um gesto de maturidade emocional. É a prova de que você sabe o que importa e está disposto a proteger isso. E mais, é um gesto de respeito com o outro. Porque um sim dito por medo nunca é sincero. Ele carrega ressentimento, peso, desconforto e aos poucos vai corroendo a relação, sua identidade, sua energia. Você pode continuar sendo o prestativo, o disponível, o que nunca nega nada, mas vai pagar por isso com seu cansaço, sua perda de foco, sua desconexão interna. Ou pode começar a selecionar com sabedoria onde colocar sua presença. Quem merece sua escuta? Quais batalhas valem sua energia? Quais convites merecem sua ausência? O estoico diz, não por ego, mas por lucidez. Ele entende que a energia é um recurso sagrado e que desperdiçá-la é um tipo de pecado contra a própria razão. Você não foi feito para agradar todo mundo. Foi feito para viver com propósito, com clareza, com força, e essa força começa a voltar quando você aprende a proteger o que é seu com um simples, firme e necessário não.
Desacelere para avançar. A energia não está na velocidade. Você acredita que precisa correr, que estar sempre ocupado é sinônimo de estar indo bem, que produtividade é velocidade, que fazer mais em menos tempo é a chave para vencer na vida. Mas essa crença tem um preço, e talvez o preço esteja sendo cobrado agora. No seu cansaço crônico, na sua mente acelerada, na sua sensação de que está sempre atrasado, mesmo quando está adiantado. A verdade é que você não está exausto porque faz muito, está exausto porque nunca para. Existe uma cultura que glorifica o mais rápido, o mais cedo, o mais intenso. Mas essa cultura ignora o custo invisível de viver em modo de urgência permanente. O corpo se desgasta, a mente se fragmenta, a alma se perde. E o resultado é um vazio disfarçado de produtividade. Você entrega tudo, menos a si mesmo. Conquista metas, mas perde a paz. Cruza linhas de chegada, mas já pensa na próxima corrida antes mesmo de respirar. O estoicismo oferece uma visão radicalmente oposta. Não é a velocidade que define o avanço, é a direção. Marco Aurélio não escrevia correndo, ele escrevia com presença, ele refletia antes de agir, observava antes de julgar, agia com ponderação, porque entendia que pressa é inimiga da razão e que agir sem clareza é desperdiçar força. O estoico anda firme, não corre ansioso, porque sabe que velocidade sem consciência é só agitação vazia. Descartes construiu sua filosofia baseado em pausas profundas, em análises calmas, em intervalos de silêncio. Seu pensamento não brotou da velocidade, mas da desaceleração. E é nesse ritmo mais lento que nasce a lucidez. Quando você para, o mundo se revela com mais nitidez. Quando você respira com intenção, sua mente se organiza. Quando você caminha sem correr, sua alma acompanha. O avanço real acontece quando o corpo, a razão e o espírito estão no mesmo passo. Você está cansado porque se forçou a viver num ritmo que não respeita sua natureza. Acorda apressado, come apressado, trabalha apressado, dorme esgotado e acorda de novo com a sensação de que está atrasado para algo que nem sabe o que é. Isso não é progresso, é ciclo, é repetição, é desgaste. E se você não romper com essa lógica, vai continuar se arrastando com a falsa sensação de que está avançando. Desacelerar é um ato de coragem. É assumir que você não precisa mais provar nada, que não precisa competir com todo mundo, que não precisa responder a todas as mensagens no mesmo minuto, que pode andar no seu tempo, pensar no seu tempo, escolher no seu tempo. A clareza que você busca não está no movimento constante, está na pausa entre um passo e outro. A energia não volta quando você se apressa. Ela volta quando você se respeita, quando você para de se atropelar, quando você permite que o silêncio entre, que o corpo descanse, que a mente pare de girar como uma máquina. O descanso não é improdutivo, é estratégico, é onde a razão se renova, é onde a intuição aparece, é onde você percebe o que realmente importa. Desacelerar não é desistir, é ajustar o passo para que ele esteja de acordo com o caminho. É deixar de correr sem saber para onde e começar a caminhar com consciência, com presença, com propósito, porque no fim não é quem chega primeiro que vence, é quem chega inteiro. Reconectar-se com o invisível, a energia da alinhamento espiritual. Há uma sede dentro de você que nenhuma conquista resolve. Um vazio que permanece, mesmo depois da meta alcançada. Uma inquietação que insiste, mesmo quando tudo parece estar sob controle. É a alma pedindo reconexão, não com o mundo, não com a rotina, mas com o invisível. Com aquilo que não se vê, mas se sente. Com o que é maior do que o ego, mais profundo do que o intelecto, mais durável do que qualquer emoção passageira. Esse lugar se chama espírito, e quando você se desconecta dele, a energia some.
Vivemos num tempo onde tudo é medido, calculado, comparado, onde valor se tornou número, onde sucesso virou visibilidade. Mas nenhuma dessas métricas contempla a verdade silenciosa de que um ser humano pode estar aparentemente bem por fora, mas completamente desalinhado por dentro. E esse desalinhamento cobra um preço. Ele gera cansaço, um cansaço existencial, que não passa com café, que não passa com férias, que só passa quando você volta para a fonte. O estoicismo, apesar de ser uma filosofia da razão, nunca foi indiferente ao espiritual. Marco Aurélio falava sobre o Logos, uma inteligência divina que ordena o universo. Epicteto dizia que deveríamos nos alinhar à natureza como se ela fosse uma expressão da vontade divina. E não se trata de religiosidade, trata-se de perspectiva, de compreender que há uma ordem superior, invisível, que guia a existência, e que o homem sábio não resiste a essa ordem, ele se alinha a ela. Descartes também reconhecia a existência de uma substância infinita, perfeita, criadora, Deus. Para ele, a razão só fazia sentido dentro de uma estrutura maior de confiança no invisível. E essa confiança é o que sustenta o homem quando tudo o que é visível desmorona. O espiritual, então, não é algo que você acessa quando tudo está perdido. É o solo onde você deveria construir sua existência desde o início. Mas você foi educado a confiar apenas no que pode tocar, a buscar energia em suplementos, técnicas, resultados, a medir sua força pela quantidade de tarefas cumpridas. E isso te afastou da sua essência, porque o que te sustenta não é o que você faz, é quem você é por dentro. E se o que você é não está conectado com algo maior do que você, cedo ou tarde, a força acaba, porque você não é fonte, você é canal. Reconectar-se com o invisível é admitir que você precisa de silêncio, de oração, de meditação, de solitude, que precisa de momentos de entrega, não de controle. Que precisa parar de perguntar o que eu vou conquistar e começar a perguntar em quem estou me tornando. Essa virada de eixo é o que restaura sua energia em níveis profundos, porque ela te reintegra ao fluxo da vida, ao propósito, à verdade. Você pode continuar tentando resolver tudo sozinho, na força do braço, na lógica do desempenho, mas isso tem limite, e quando o limite chega, a alma cobra. Ou você se reconecta com o que te criou, com o que te move, com o que te transcende, ou vai continuar caminhando como alguém que tem tudo, menos direção. A energia espiritual não grita, ela sussurra, ela não impõe, ela convida, mas ela é a única que permanece quando todas as outras se vão. Reconectar-se com ela é voltar para casa. E às vezes é só disso que você precisa. A conclusão que desperta. Você não está cansado, está desconectado. Você passou o vídeo inteiro buscando entender por que está tão cansado. Talvez tenha reconhecido alguns comportamentos, talvez tenha sentido o peso de escolhas repetidas, automáticas, inconscientes, mas agora é hora de ir mais fundo, de romper com a superfície, de encarar o que realmente está acontecendo com você. O problema não é o cansaço, é a desconexão. Você se desconectou de si mesmo quando começou a viver para agradar os outros. Se desconectou da sua razão quando começou a obedecer mais aos estímulos do que à consciência. Se desconectou da sua essência quando deixou de refletir antes de agir. Quando trocou presença por performance. Quando substituiu silêncio por barulho, quando preferiu velocidade à direção, quando começou a viver como um reflexo do que o mundo esperava, e não como expressão da sua verdade. E é essa desconexão que gera o vazio. É ela que causa o esgotamento que não passa com descanso. Porque ninguém se recupera apenas dormindo, se acorda todos os dias fora de si. Você pode mudar de rotina, de cidade, de profissão. Mas se continuar distante da sua alma, da sua mente lúcida, da sua força interior,
A exaustão volta, sempre volta, porque ela não é apenas física, é existencial. Marco Aurélio dizia: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Mas como pensar com clareza se você nem sabe mais o que pensa, porque tudo ao redor está decidindo por você? Como agir com virtude se cada sim é dito por medo e cada movimento é guiado pela aprovação dos outros? Como manter energia se a fonte foi esquecida? Descartes nos ensinou a reconstruir o mundo a partir de uma única certeza: o pensamento consciente. O penso, logo existo, é mais do que um conceito, é um aviso. Se você não pensa por si, não vive por si. Se você não retorna à consciência, à reflexão, à lucidez, então a sua existência se torna apenas uma repetição sem propósito. E esse tipo de existência esgota até o mais forte dos corpos. Você precisa voltar. Voltar para dentro. Voltar para o que é essencial. Voltar para a mente que observa sem julgar. Para o coração que sente sem fugir. Para a alma que espera pacientemente que você se lembre dela. Porque ali está a sua força. Ali está a sua clareza. Ali está a energia que você não encontra em lugar nenhum. Você não está cansado por excesso de tarefas. Está cansado por falta de significado. E o significado não se compra, não se força, não se herda. Ele se descobre quando você se reconecta com a razão, com o silêncio, com a sua natureza mais profunda. Essa é a proposta do estoicismo. Essa é a base da filosofia. Esse é o chamado da sua própria consciência. Chegou a hora de parar de apenas funcionar, de parar de sobreviver, de parar de buscar fora o que sempre esteve dentro. A resposta para sua exaustão não está em mais estímulos, mais técnicas, mais velocidade. Está em voltar para onde você se perdeu, na desconexão com sua essência. E quando você se reconecta, a energia volta, a clareza volta, a presença volta, a paz volta, porque, enfim, você volta para si.